Muito bem-vindos, pessoal, ao canal Dominando o Assunto. Neste vídeo vou ensinar para vocês a fórmula de Bhaskara, assim como mostrar algumas dicas que te ajudarão na hora da resolução das questões. Também mostrarei como esse assunto cai em provas com um exemplo. Então, vamos dominar o assunto? Primeiro eu vou apresentar os tipos de expressão completa e incompleta da equação de segundo grau ou equação quadrática. A equação é completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Ou seja, o A ele tem que ser diferente de zero. O B ele também deve ser diferente de zero. E o C também diferente de zero. Uma outra condição é que o coeficiente A ele nunca deve ser igual a zero. Por exemplo, se eu tivesse 0 vezes x elevado a 2, isso aqui seria zero. Então não existiria a equação de segundo grau. A equação de segundo grau é quando você tem um termo como variável elevado a 2. Nesse caso aqui, você eliminaria o termo com a variável elevada a 2. E a primeira dica desse vídeo é com relação à ordem desses termos. Não necessariamente eles têm que obedecer a essa ordem aqui que eu estou mostrando no vídeo. Pode ser que ele apareça dessa forma aqui. Por exemplo, 3x é igual a 10 menos x ao quadrado. Nesse caso, você só tem que passar os termos para o lado correto. Ficaria x ao quadrado, obedecendo sempre o sinal. Nunca se esqueça disso. Eu tenho aqui o negativo, eu vou passar para lá positivo. Mais 3x. Eu tenho 10 positivo, eu vou passar o 10 para lá negativo. Ficaria dessa forma. Vale lembrar também que quando eu não tenho nenhuma constante na frente dos fatores, eu vou considerar aqui sendo 1. Então é 1 vezes x elevado ao quadrado. Aqui eu tenho a constante a. Aqui eu tenho a constante b. E aqui eu tenho a constante c. Também temos casos de expressão incompleta, que é quando um dos termos é zerado. Nesse caso aqui nós temos o segundo termo, que seria o da constante b zerado. Ele seria eliminado. Vamos ver um exemplo de como seria isso na prática. Eu teria aqui um x ao quadrado mais 0x menos 25, que seria igual a zero. Como eu eliminei esse termo, eu teria x ao quadrado menos 25. Geralmente, nas provas, vocês vão ver dessa forma aqui. Eles não colocam 0 vezes x. Para resolver isso seria simples também. Basta separar o 25 para o outro lado, considerando o sinal. Ficaria mais 25. E aqui eu jogaria o quadrado do x como raiz quadrada de 25. E o x nesse caso ele seria 5. O outro caso de expressão incompleta é se caso a gente tiver o zero no lugar da constante c. Aqui então a gente elimina esse termo. Deixa eu mostrar como ficaria um exemplo disso. Poderia ser x ao quadrado mais 2x mais 0 igual a zero. A gente não usa o zero, então ficaria x ao quadrado mais 2x, que é igual a zero. Igual no exemplo anterior, esse é o formato que as provas costumam utilizar quando temos uma expressão incompleta desse tipo. Deixa eu mostrar como resolver isso aqui rapidamente, que é botando o termo x em evidência. Então a gente colocaria aqui x, ficaria x
mais 2 é igual a 0. O primeiro x, ele seria o 0, que eu tenho aqui o x igual a 0. E o outro x, mais 2, ele ficaria x igual a menos 2. São esses dois resultados possíveis de x. Vou explicar agora como resolver equações de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um método para encontrar as raízes reais de uma equação de segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Vale lembrar que o coeficiente é o número que multiplica uma incógnita em uma equação. Como eu havia explicado na primeira parte desse vídeo, todas as minhas constantes elas devem ser diferentes de zero para que eu tenha uma expressão completa. Ambos lados eu tenho a mesma expressão. A diferença é que na parte esquerda eu detalhei o delta dentro da raiz, enquanto do lado da direita eu resolvo primeiro o delta e jogo o valor de delta dentro da raiz depois. Eu particularmente prefiro do lado da direita. Primeiro resolver o delta e depois jogar o delta dentro da raiz. Das duas formas a gente chega no mesmo resultado. Como isso é aplicado? De acordo com a nossa expressão de segundo grau, a gente pega as constantes e aplica dentro da fórmula. Por exemplo, o meu A, ele entraria aqui e aqui. O meu B, ele entraria aqui e aqui. E o meu C, ele só entraria na parte do delta. Na parte de baixo nós temos algumas condições para a existência dos resultados. Quando o delta é menor que zero, a expressão não possui resultados reais. O que isso significa? Se eu tenho a raiz de um número negativo, isso aqui não existe. Ou seja, eu não teria resultados reais neste caso. Se o meu delta for igual a zero, ela possui dois resultados iguais. Ou seja, eu teria uma raiz de zero que seria zero. E quando eu jogo zero dentro do delta, eu não teria essa diferença de mais e menos. Mais ou menos zero seria zero do mesmo jeito. Então eu teria dois resultados iguais. E o mais comum de acontecer é quando possui dois resultados distintos e reais, que seria uma raiz de um número qualquer. Quando eu jogo dentro da raiz do delta, eu tenho mais algum número e menos algum número. Eu teria dois resultados diferentes. Vamos ver como isso cai em prova. Aqui eu vou mostrar a resolução de uma questão do concurso da Prefeitura de Colômbia de São Paulo, do ano de 2020. Maurício alugou um apartamento em um prédio onde moram apenas matemáticos. Nesse prédio, ele tem direito a uma vaga na garagem para colocar seu carro, mas o número da vaga foi passado a ele através da seguinte mensagem: o número de sua vaga na garagem é composto pela diferença entre as raízes da seguinte equação: 2x² menos 70x é igual a menos 600. A banca foi bem criativa nessa questão. Qual é o número da vaga de Maurício? E as possíveis respostas: 5, 6, 7 e 13. Vamos ver como resolver isso. Bom, aqui eu tenho 2x elevado ao quadrado menos 70x, que é igual a menos 600. Vou passar o menos 600 para o outro lado. Aqui eu teria 2x² menos 70x mais 600. Bom, e quais seriam as minhas constantes? Eu teria o A igual a 2, o B igual a menos 70 e o C igual a
600. Vamos colocar a fórmula de Bhaskara aqui para relembrar, que seria delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E a outra parte seria x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vamos resolver isso aqui. Primeiro puxando o delta. No delta a gente teria delta é igual a o b, que seria menos 70 ao quadrado menos 4 vezes 2, que é meu a, vezes 600, que é meu c. Agora nós temos o delta é igual a 70 vezes 70. 70. Aqui vai uma outra dica para resolver multiplicações que finalizam em zero. Aqui eu coloco o mesmo número e aqui eu só chego ele um pouco para o lado. Que eu posso descer o zero, porque sempre eu vou ter zero multiplicando esse número de cima. Então eu posso descer o zero, multiplicar o 7 vezes 0, que daria 0. E o 7 vezes 7, que seria 49. O sinal que eu tenho aqui é negativo. Negativo vezes negativo, que é o considerando elevado ao quadrado, ele seria positivo. Ou seja, aqui eu teria o mais 4.900. E aqui eu teria menos 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 600. Vamos fazer aqui para facilitar. Só lembrando de colocar o sinal aqui também, para lembrar que isso é uma multiplicação. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0, 0 de novo. 8 vezes 6, 48. Ou seja, 4.900 menos 4.800. E o resultado desse delta seria 100. Ótimo número para um delta. Vamos resolver a parte do x agora. Eu tenho x, que é igual menos, nunca se esqueça do sinal, pessoal, menos 70, mais ou menos a raiz do meu delta, 100, sobre 2 vezes o meu a, que seria 2. Isso aqui ficaria menos vezes menos, que seria mais. Não necessariamente a gente precisa colocar esse mais. Eu vou deixar ele aqui só para a gente lembrar que é positivo. Mais 70 mais ou menos raiz de 100, que é 10, sobre 4. O meu primeiro x, eu vou chamar de x'. Eu teria 70 mais 10. Agora, para encontrar cada um do x, eu coloco os valores considerando os dois sinais da raiz do meu delta. O primeiro vai ficar 70 mais 10 sobre 4. Isso aqui eu teria 80 sobre 4. E o meu x', ele seria 20. O meu x, duas linhas, ele ficaria 70 menos 10 sobre
4. Que isso seria igual a 60 sobre 4. E o meu resultado desse x duas linhas, ele seria 15. Então agora eu já tenho o resultado do meu x' e do x duas linhas. De acordo com o enunciado, para encontrar o número da vaga, a gente precisa fazer a diferença dos dois x, dos dois resultados da equação. Então ficaria x' menos x duas linhas, que seria 20 menos 15. E aqui temos que o número da vaga é 5. Esta é a resposta da equação, resposta A. Vou passar mais duas dicas referentes a essa questão. A primeira seria se você quisesse simplificar essa equação para trabalhar com números menores. Por exemplo, a minha equação é 2x ao quadrado menos 70x mais 600. Aqui eu poderia simplificar tudo por 2, que eu teria x ao quadrado menos 35x mais 300. Tudo isso igual a zero. Eu preferi fazer da forma completa porque aqui eu tenho uma multiplicação considerando zero. Como demonstrei, multiplicação com zero é bem simples de fazer do que fazer um 35 vezes 35. Uma outra forma de fazer é considerando a fórmula diferença seria o delta sobre 2. Neste caso, o nosso delta ele deu 10 sobre 2. E aqui também a gente encontraria o resultado 5. Ok, pessoal? Então esse assunto está dominado. Curta esse vídeo se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas também dominarem a fórmula de Bhaskara. Muito obrigado e até o próximo vídeo.